E aí pessoal, mais uma aula aqui do canal do professor Romilson, Inglês na Ponta da Língua. E hoje nós vamos aprender aqui, pessoal, o uso dos pronomes pessoais, que nós também podemos chamar de pronome sujeito, e o pronome objeto. Na íntegra, os pronomes ele possuem uma tradução até que equivalente, tá certo? Então, alguns pronomes, por exemplo, quando você fala o pronome she e her, eles podem ser traduzidos como ela, certo? Agora, dependendo, claro, do português, pode vir a ter uma tradução um pouco diferente. Então, isso nós vamos ver aqui nesse vídeo. Então, deixa o teu like, dá o teu joinha aí e com certeza você vai ter essas dúvidas com relação aos pronomes pessoais e os pronomes objeto. E em outro momento, é claro, trarei para vocês o pronome reflexivo, né, que tem uns 3 tipos de uso. Mais para frente, trarei para você esse conteúdo também. Então eu vou colocar o quadro para vocês e vou explicando de acordo com o quadro que vai ser exibido para vocês a partir de agora. Bem, esse quadro que nós temos aí, se você ver o título está lá, Personal Pronouns, que também pode ser Personal and Objective Pronouns, que seriam os pronomes pessoais e os pronomes objeto, que no português nós chamamos de pronome oblíquos, tá certo? Então, nesse caso, ele deu o exemplo de I and me, que no caso seria eu e eu, que seria o me, né? E etc. Observando lá em cima, você tem os pronomes sujeitos, por exemplo, I, you, he, she, it, we e they. Como está escrito aí na explicação, are used as subjects before verbs, ou seja, são usados como sujeitos antes de verbos. É aquela função de fazer a ação, executar a ação. Como no português nós falamos da mesma forma. Eu faço. Então, I do. Então, nesse caso, usei o I porque é o sujeito da ação. Tá ok? Agora veja, dê uma olhadinha agora na lista de baixo. Me, you, him, her, it, us e them are normally used in other cases. Então, são usados normalmente em outros casos. É claro que aqui vocês vão entender que na maioria das situações, como a gente vai ver agora no subtópicos aqui desse quadro, onde vocês vão ver aqui, por exemplo, subjects before verbs, ou seja, os sujeitos normalmente virão antes dos verbos. Por exemplo, I like Mary. Então, eu gosto de Mary. Então, I like. Então, você não poderia dizer, por exemplo, me like Mary. Então, aí já seria, não daria certo, uma concordância entre o sujeito e o pronome objeto. Ao lado nós temos we can't go on like this. Ou seja, nós não podemos continuar desse jeito. Peraí, nós não podemos. Então, é a gente que está fazendo a ação. Então, aí também não caberia nós dizermos us can't go on like this. Então, não seria possível falar isso. Então, eu coloquei o we, nós, para expressar que nós é quem fazemos ou não fazemos ou deixamos de fazer determinada ação. Ok? Agora, o tópico de baixo diz assim, o subtópico, object after verbs. Que isso quer dizer o quê? Que os pronomes objetos, ou os oblíquos, que nós aprendemos no português, eles são colocados depois de verbos. Por exemplo, Mary hates me. Então, nesse caso aqui, essa lista, não daria certo você dizer, hey, Mary hates I. Não teria como, porque após o verbo, nós não estamos usando aqui o sujeito, e sim o objeto. Odeia a quem? A mim. Então, Mary hates me. E não, Mary hates I. It's not possible. Ao lado nós temos tell us what to do. Diga para nós, diga-nos, diga para a gente o que fazer. Então, se você não prestar atenção, você poderia dizer de uma forma, claro, no inglês, né, errada. Seria tell we what to do. Nesse caso, não seria possível. Então, dizer a quem? A nós. Tell us. Tell us. Tell us what to do. E aí está tudo correto. Tá bom? Outra situação de usarmos o pronome objeto é após preposições,
como diz o subtópico a seguir. After prepositions, depois de preposições. Por exemplo, na frase, look at her, olhe para ela. Então, nesse caso, veja que a tradução do ela ficou semelhante ao she. Então, o aluno ou o estudante da língua inglesa, ele vai fazer o quê? Achar que ele pode verter da mesma forma do português. Look at she, isso não seria possível, porque aí não é o she que está fazendo a ação, e sim, aí no caso é uma ordem, né? Look at her, olhe para ela. Segunda frase nós teremos, why is she with them? Por que ela está com ele? Mais uma tradução igual ao sujeito. Então, se o aluno não prestar atenção, ele iria dizer, why is she with he? Não. Depois de preposições que nós temos aí na primeira frase, at, e na segunda nós temos with. Então, após essas preposições ou outras preposições, usaremos os pronomes objeto. Tá ok? Muito bom. E uma frase aí típica que ele coloca aí, ó. Everybody expect me was late. Rapaz, todos esperavam que eu me atrasasse. Esperava que quem? Eu. Como eu coloquei expect me, não podia ser expect I. Tá ok? Porque no caso aí o me está como objeto do verbo esperar. Esperar que quem se atrase? Eu. Everybody expect me was late. Se eu for dizer, alguém espera que ela se atrase. Então, por você falar no português o ela, você, porventura, imaginaria que poderia dizer Everybody expect she was late. Você vai ter que dizer Everybody expect her was late. E assim sucessivamente. Tá ok? E após o verbo to be, também, nós temos que usar um pronome objeto. É óbvio, mas também ele é um verbo, né? Por exemplo, se alguém pergunta, who's that? Digamos que alguém bate na porta. E alguém pergunta, who's that? Quem é? E a pessoa responde lá, né? It's me. Então, quem não sabe, iria dizer, como nós falamos em português, sou eu. Então, alguém diria, it's I. Não é possível dizer isso. Então, você vai falar, it's me. Sou eu. Tá ok? Então, esse é o ponto mais, digamos assim, natural do uso dos pronomes sujeitos e os pronomes objeto. Na próxima explicação, logo abaixo, nós vamos ver que é possível, aliás, que nós vamos usar os pronomes objeto em respostas curtas, tá ok? E isso considera-se que essa resposta ela seja informal, ou seja, mais corriqueira de se acontecer. Porém, existe a forma mais formal, onde você usará a estrutura completa. Vamos ver alguns exemplos bem legais aqui para vocês aprenderem a usar nessa outra forma de se usar esses pronomes sujeito e objeto. Vamos ver aqui agora. A gente vai olhar de ambos os lados, tanto a questão formal e informal de cada frase, para que pratiquemos de forma igual, cada uma delas. Por exemplo, I'm thirsty. Alguém diz, né? Tô com sede. Aí o outro do lado escuta, vai, oh, me too. Eu também. Então, por mais que nós digamos no português, eu também, você não pode chegar a dizer, oh, I too. Não. Se nesse caso, como não tem nenhum verbo para auxiliar o sujeito aí, você vai ter que deixar o pronome objeto. Tá certo? Nesse caso aqui, me. Me too. Eu também. Agora veja o outro lado. A pessoa diz a mesma frase. I'm thirsty. Estou com sede. Aí o outro escuta e fala, oh, I am too. Eu estou também. E outra opção que a gente vai ver muito acontecer é so am I, que é bem mais formal. E eu até vou deixar no final desse vídeo as formas de se falar também ou também não na língua inglesa, estruturas formais que eles usam muito. Para muitos costumes de nós usarmos apenas o to e o also, né? Mas ele usa várias situações bem legal para você que está aprendendo o idioma da língua inglesa. Vejamos a segunda parte. Who's paying? Ei, quem é que está pagando, hein? Aí alguém aponta, her, ela. Então, se o aluno não prestar atenção, ele vai simplesmente dizer she. E não está correto. Porque você usar sozinho, resposta curta rápida, não vai usar o sujeito pessoal ou o pronome pessoal, e sim o pronome objeto. Tá ok? Agora olha a mesma frase usando a formalidade. Who's paying? Quem está pagando, hein? Aí alguém fala, oh, she is. Que quando a gente pergunta com quem,
né? Quem quer saber o sujeito da ação, a gente responde com um pronome e o auxiliar. Como aqui na pergunta foi usado o verbo to be, whose. Tem o S aí, né, que é o verbo to be abreviado. Então você vai ter que dizer she is. E não apenas she. Apontar e dizer ela. Não. Se você falar a palavra she, você vai ser obrigado a dizer she is. Ou qualquer outro auxiliar de acordo com o tempo verbal. Tá ok? Seguindo aqui mais ainda. Então fica ligado, não dorme, não acorda e vamos embora. I've got the same number as him. Rapaz, eu consegui o mesmo número que ele conseguiu. Ou o mesmo número que ele. Então, peraí. As him. As him. Então, veja, depois de uma conjunção. Nesse caso, eu poderia usar a estrutura completa. Ou seja, I've got the same number as he has. Eu consegui, eu tenho a mesma quantidade de número que ele tem. Então, peraí. Se, claro, o verbo auxiliar é o have, então por isso que na formalidade depois do he, eu coloquei o has. Tá ok? E assim sucessivamente. Se fosse passado, eu usaria did. E assim vai. Tá ok? Agora, na última, para a gente concluir aqui essa aula, espero que vocês tenham gostado, praticado essa questão aí. E vamos concluir aqui. She gets paid more than me. Olha, ela pagou mais do que eu. Então, ela pagou mais do que eu. Então, than me. Aí você pode falar na formalidade, she gets paid more than I do. Então, ela pagou, então ela paga melhor que eu, ou mais que eu. Ou seja, mais do que eu pago. Então, para não repetir esse P, ele coloca o do para auxiliar essa questão aí. Esses são pontos gramaticais diferentes do que nós estamos vendo aqui no momento. Tá bom? Então, para relembrar, feedback, pronome sujeito, ele vai vir o quê? No início da frase ou antecedendo um verbo da ação ao qual ele está executando essa ação. Os pronomes objeto, todavia, nesse caso, eles vão vir depois dos verbos ou depois de preposições, tá ok? Então, como eu já te pedi, não se esquece de se inscrever nesse canal e ao término desse vídeo, se você acha que você está apto a fazer uma atividade, é só na descrição desse vídeo você acessar o meu site, que ele levará você para uma plataforma onde terá um exercício especificamente para você fazer sobre esse assunto ao qual foi exposto para vocês agora. Então, muito obrigado. Então, fica ligadinho aí e, com certeza, vídeos novos virão para vocês. E vamos lá. Brigadão e até a próxima. Goodbye.